Na aula de hoje, nós vamos falar de circunferência e círculo. A circunferência, ela é uma linha curva fechada, onde eu vou ter um ponto aqui no centro, e nesse ponto no centro, os demais pontos vão ter a mesma distância. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a circunferência. Agora, o círculo, depois que eu tenho a minha circunferência, que é a linha curva fechada, na distância de um ponto no centro que vai ter as mesmas distâncias, essa região que fica dentro, eu tenho o espaço limitado pela circunferência. Nesse espaço delimitado pela circunferência, eu tenho o círculo. A circunferência, ela é uma importante praticamente em todas as áreas, como a engenharia, a matemática, a física, a química, a biologia, a arquitetura, a astronomia, a arte. E também ela é muito utilizada na indústria, em nossas residências. Então, ou seja, é importante o estudo da circunferência. Como a circunferência é uma linha, então nós temos como exemplo a roda da bicicleta, que é uma circunferência. Nós temos como exemplo a argola, que é uma circunferência. Então, a circunferência é uma linha e conseguimos ver isso no nosso dia a dia, como a roda da bicicleta, a argola e outras infinidades de exemplos. Agora nós temos o círculo, e o círculo é uma superfície, e como exemplo nós temos aqui a mesa redonda. Então, a mesa redonda, a superfície dela é um círculo, e nós temos um exemplo que é bastante comum pra gente, que é a moeda. Então, a moeda, ela possui uma superfície que é o quê? Que é um círculo. Então, eu posso dizer que o diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é qualquer corda que passa pelo quê? Pelo centro da figura. Se passar pelo centro da figura, eu tenho a formação de um diâmetro. O raio, ele é a metade de um diâmetro. Então, a metade de um diâmetro forma um raio. E ele vem da circunferência. Então, o raio de uma circunferência ou círculo, ele é definido como a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, aí a formação de um raio. Ou seja, eu vou pegar um ponto, o ponto do centro, e ligar a um ponto da circunferência. Aí eu tenho o raio.
ou seja, que é a metade de um diâmetro. Agora nós vamos falar do arco. O arco, eu vou pegar um ponto na minha circunferência e aqui eu tenho outro ponto na minha circunferência. Quando eu pego esse ponto e faço esse contorno até este ponto, eu tenho que a formação de um arco. Então aqui eu tenho o arco AB, que eu pego um ponto na circunferência, outro ponto qualquer na minha circunferência. Quando eu tenho este contorno aqui, eu tenho o quê? Um arco. Então eu tenho o arco AB. Agora nós vamos falar da corda. A corda, eu vou pegar qualquer ponto da minha circunferência e vou pegar outro ponto na minha circunferência, ou seja, eu vou pegar qualquer dois pontos na circunferência e fazer um segmento de reta. Quando eu faço esse segmento de reta que une um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, formando esse segmento de reta, eu tenho uma corda. Então aqui eu tenho uma corda AB.